Queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, conhecer essa congregação abençoada, ver uma parte do povo de Deus aqui no Alto Branco, rever aqui o reverendo Brian, e alguns conhecidos nossos que congregam aqui com vocês. Mas nessa noite, irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Meus irmãos, Timóteo faz parte de uma trilogia de cartas, geralmente chamadas de epístolas pastorais. As epístolas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, essas epístolas que foram escritas mais ou menos ali durante o ano 62, até bem próximo à morte do apóstolo Paulo, no ano 68 depois de Cristo, ali, quando Paulo havia sido preso em Jerusalém. Irmãos, a razão pela qual elas são chamadas aqui epístolas pastorais é porque Paulo as escreveu para pastores. Timóteo, como nós podemos observar, era pastor na cidade de Éfeso. Tito era um pastor na cidade de Creta. E Timóteo e Tito, então, não eram pastores no sentido usual e atual do termo. Não eram ministros de uma congregação local, mas antes eles eram delegados apostólicos que foram enviados, comissionados pelo apóstolo Paulo, enviados ali para cumprirem uma missão específica na região onde eles estavam. Uma coisa, meus irmãos, que nos chama a atenção é que a maioria das cartas de Paulo, elas foram escritas para igrejas, como as 10 cartas que ele escreveu, Romanos, Coríntios, Gálatas e outras, ele as escreveu para toda a congregação. Ele tinha toda a congregação em mente. Mas essas 3 cartas aqui ele escreveu aos pastores individuais sobre suas igrejas. E é isso que torna, meus irmãos, essas cartas aqui tão únicas e tão interessantes. Nelas nós ouvimos Paulo tratando aqui de assuntos que vai de falsos mestres a qualificações de ministros. E, meus irmãos, observem que Paulo trata aqui com Timóteo e Tito de problemas locais. Muita coisa que Paulo trata aqui vai trazer luz sobre vários problemas que os pastores têm enfrentado hoje em suas igrejas locais e os problemas que os membros também enfrentam. Embora, meus irmãos, as cartas elas tenham sido endereçadas aqui a Timóteo e a Tito e contenham orientações pastorais, pessoais, meus irmãos, elas foram claramente escritas aqui para o benefício das igrejas que eram associadas a esses irmãos que foram ali comissionados pelo apóstolo Paulo para pastorear. E essas cartas, irmãos pastorais, elas fornecem aqui um vislumbre fascinante da vida da igreja primitiva. E elas também nos mostram como muito pouco mudou desde aquela época até agora. Eu posso dizer nessa noite, posso afirmar, irmãos, que é uma carta de um pastor a outro pastor que lança luz aqui sobre a igreja dos nossos dias. Ela nos capacita a ver Cristo com muito maior clareza. Por isso, nós vamos aqui ler pelo menos os 7 primeiros versículos aqui dessa carta. Assentado como estamos, irmãos, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra que Deus tem para tratar conosco nessa noite. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Até aí, permaneça com sua Bíblia aberta. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. E te rogamos, Pai. Fala conosco nessa noite. Estamos à tua dependência. Que o teu nome seja glorificado acima de qualquer coisa, Senhor. E a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês tivessem a oportunidade de escrever algumas cartas para o seu pastor, o que é que você colocaria nessas cartas? Qual tipo de assunto você trataria com o reverendo Augusto Breiner? Quais seriam as palavras iniciais dessa carta? O que é que você colocaria de todo o seu coração nessas cartas que você escreveria para os presbíteros, para o conselho dessa igreja? Meus irmãos, nós temos aqui, como nós já falamos, uma carta de grande importância para a edificação da igreja. E eu posso dizer para vocês, e aposto que talvez você não colocaria o que Paulo colocou aqui inicialmente no capítulo 1. A maioria das pessoas provavelmente colocaria coisas estranhas, não é? Ou coisas que estariam um pouco distante da realidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque são pessoas desse tipo que nós temos hoje dentro das igrejas de um modo geral. Pessoas que não estão preocupadas com a sã doutrina. Não estão preocupados e preocupadas com o Evangelho. E não se interessam em indagar o pastor, ou o conselho, ou a liderança sobre a necessidade de ser fiel às Escrituras Sagradas. Mas, meus irmãos, Paulo ele diz aqui coisas importantes a Timóteo. Ele diz algo que nós com certeza não colocaríamos. Ele diz no versículo 3, observem aí: admoesta a certas pessoas a não ensinar doutrinas diferentes ou estranhas. Observem, meus irmãos, que Paulo critica aqui sem rodeios essas doutrinas diferentes e aqueles que as ensinavam dentro da igreja. Ele não usa aqui linguagem diplomática. Chama de fábulas, mitos, especulações, coisas vãs, genealogias sem fim, histórias fictícias. Ele diz que aqueles que ensinavam tais coisas não sabem do que estão falando. Paulo está dizendo assim para Timóteo: aqui está meu primeiro conselho para você, de um pastor para outro: oponha-se aos falsos ensinamentos. Peça a certas pessoas que não ensinem doutrinas diferentes das que lhe foram transmitidas, e faça-o com franqueza. Timóteo, não hesite em chamar a atenção um a um dessas pessoas que distorcem a sã doutrina, ou que odeiam a sã doutrina. Parece uma maneira estranha para começar uma carta, não é verdade, queridos? Alguns podem pensar que essas palavras de Paulo são por demais negativas, mas Paulo estava aqui começando a tratar de um assunto profundo, queridos. Ele estava dizendo a Timóteo, e ele está nos dizendo também, que há uma coisa de suprema importância para a igreja. E essa coisa, meus irmãos, é o Evangelho, as boas novas sobre o Senhor Jesus Cristo. Assim, qualquer coisa na vida e no ensinamento da igreja que desvirtue, que produza erosão, que venha contradizer o Evangelho, Paulo diz, deve ser
ser combatido. Porque se o evangelho ele perder a sua preeminência, então o ministério da igreja acabou, queridos. A igreja ela pode continuar como instituição, mas não haverá poder. E se não há poder, então as pessoas não serão mudadas. E esse poder que eu me refiro aqui é a sã doutrina, ao evangelho genuíno, puro. Doutrinas estranhas, queridos, no seio da igreja, conduzirá a igreja a uma vida estranha aos olhos de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: faça das minhas palavras a sua primeira prioridade. Paulo está dizendo a Timóteo, a igreja contemporânea, que qualquer coisa na vida, qualquer coisa que o pastor pregue ou ensine, que venha a ser estranho ao evangelho ou venha fragmentar o evangelho, deve ser combatido. Doa a quem doer. Meus irmãos, à medida com que nós avançamos aqui nessa carta, quando você lê essa carta de maneira completa, a primeira carta, a segunda carta, você vai observar que Paulo ele vai abordar questões importantes, aspectos importantes da vida da igreja. Ele vai explicar também a Timóteo como essas questões devem ser tratadas na igreja, questões relacionadas à sã doutrina, de modo que o evangelho seja ampliado e não prejudicado. Irmãos, isso é um tema central nessas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo. E nessa noite eu quero rapidamente considerar 3 lições sobre a vida e saúde da igreja que nós encontramos aqui nesses versos de 1 a 7. A primeira coisa é que a vida e a saúde da igreja, elas dependem de uma luta contínua contra as heresias e os falsos mestres. Meus irmãos, a igreja está sempre andando em declive, sempre pendurada por um fio. Mas como combater essa situação? Meus irmãos, nós temos o evangelho de Jesus Cristo. É assim que nós combatemos essa situação de declive da igreja. A boa nova de Cristo nos dá corações puros, nos dá boa consciência. Diferente do ensino gnóstico, que naquela época, de maneira embrionária, já começava a trazer erosão para dentro da igreja. O verdadeiro evangelho produz uma fé sincera. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina nos permite viver em obediência, em amor, termos uma vida que realmente glorifica a Deus. Mas infelizmente a igreja tem provado repetidamente, meus irmãos, que ela facilmente deixa a verdade escapar dos seus dedos. A igreja pode muito rapidamente se desviar na doutrina e na vida. Infelizmente é isso que nós temos constatado ao longo dos tempos. De lado, você vê uma igreja que realmente é ortodoxa, defende uma doutrina pura e genuína, e por causa dessa segurança doutrinária, consequentemente tem-se uma vida diferenciada, uma vida de santidade. Mas nós observamos que no decorrer dos tempos, muitas igrejas que defendiam a sã doutrina, hoje estão vivendo uma vida totalmente diferente daquela do passado. Meus irmãos, basta considerar aqui essa igreja aonde Timóteo foi pastor. A igreja de Éfeso. Você sabe quem plantou essa igreja? Foi Paulo. Lucas nos informa em Atos que Paulo passou 3 anos lá. Basta pensar, meus irmãos, como a pregação e o ensino de Paulo devem ter sido sólidos. Seu treinamento dos oficiais, seu ensino sobre adoração, seu aconselhamento pastoral. Ali nós podemos observar que se tinha verdadeiramente uma igreja forte, com presbíteros entendidos da palavra, diáconos preparados. Meus irmãos, duvido que alguma vez
tenha havido uma igreja construída sobre uma base tão firme como aquela que Paulo construiu no primeiro século, na igreja de Éfeso. Meus irmãos, há um episódio muito emocionante em Atos 20, onde Paulo está a caminho de Jerusalém para ser preso, e ele se encontra com os presbíteros de Éfeso. E ele lembra aqueles presbíteros tudo que ele havia ensinado. Paulo lembra todas as instruções, o ensino que seria vida para a igreja. E Paulo adverte ali aqueles líderes que haverá pessoas que tentariam ali perturbar a paz da igreja. Apenas alguns anos mais tarde, meus irmãos, essa igreja começou a deslizar para fora da fundação. Timóteo, então, ele foi lá para tentar recuperar aquela igreja que Paulo havia implantado em base sólida. Meus queridos, é difícil descobrir exatamente o que era essa doutrina diferente que Paulo vai tratar aqui em 1 Timóteo. Um misto de judaizantes ali, como falei, talvez o início do gnosticismo, mas Paulo menciona que eram mitos, especulações, genealogias. Parece ter sido então a introdução de novas ideias. Como falei, eram heresias trazidas do judaísmo, conjuntas com filosofias gregas. Eram novos conceitos sobre o mundo, uma nova cosmovisão de mundo, de vida. Era um ensino aparentemente atraente para a igreja. Meus queridos, uma falsa doutrina, ela pode ser a negação de uma verdade da fé cristã, ou mesmo uma adição a ela. A sã doutrina é absoluta, irmãos, e não admite que outro evangelho seja pregado. Nada é nocivo para a saúde espiritual da igreja, meus irmãos, do que as falsas doutrinas. Ninguém, irmãos, é mais perigoso para a igreja do que os falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Algumas pessoas sempre estão ansiosas para receber de bom grado tudo que é novo. É isso que nós percebemos nessa época pós-moderna. Tudo que é diferente, tudo que é novo, como aconteceu com os atenienses na época de Paulo, lá em Atos 17, Lucas fala sobre isso. Eles estavam sendo atraídos por novidades. E hoje nós estamos dentro desse contexto. A igreja é atraída por novidades. As coisas antigas não são mais valorizadas. São as novidades que estão sendo introduzidas na igreja por falsos pastores. Geralmente o que eles consideram como novo, queridos, é heresia antiga, vestida com roupagens modernas, como nós observamos aí na explicação do reverendo Brian sobre o credo apostólico. Meus irmãos, se isso pode acontecer, ou melhor, pôde acontecer durante o tempo dos apóstolos, em igrejas fundadas por apóstolos, então, meus irmãos, poderia acontecer a qualquer momento, em qualquer igreja que é ortodoxa, que é confessional. Isso aconteceu ao longo da história da igreja e está acontecendo hoje. Basta olhar, meus irmãos, para a igreja protestante ao longo do último meio século. Praticamente todas as principais denominações protestantes, meus irmãos, mudaram sua doutrina a fim de se encaixar com a cultura. Vamos falar dos presbiterianos? Os presbiterianos foram alguns dos piores, que mudaram ao longo dos tempos. Eles aceitaram a ideia de que a igreja tem que se adaptar ao ensino para permanecer relevante. Se não mudarmos nossa posição em algumas coisas, vamos nos desligar da próxima geração. Líderes, meus irmãos, influentes, diziam isso e ainda continuam a dizer, continuam a proclamar. Hoje, há grandes porções do presbiterianismo que ferozmente defendem o aborto, o comunismo e tantas outras coisas que vão de encontro à palavra de Deus.
Meus irmãos, em um esforço para ser atraente para o mundo, a igreja se tornou muito mais parecida com o mundo e perdeu a capacidade de dizer algo significativo para o mundo. Vozes na igreja dizendo que temos que mudar com os tempos, e grandes denominações como a nossa, com gloriosas histórias de sã doutrina, e púlpitos fortes e missões mundiais, estão se afastando a cada dia, meus irmãos, do verdadeiro evangelho. Veja que a preocupação do apóstolo Paulo é essa, meus irmãos, e deve ser a nossa preocupação, a preocupação desse conselho, a preocupação de cada membro. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. A igreja tem perdido o seu foco, como estava acontecendo em Éfeso. A igreja tem adaptado a mensagem cristã ao materialismo. Modelos de ministério que são motivados pelo entretenimento, que imitam o mundo, estão sendo trazidos para dentro da igreja. A influência do feminismo na igreja. Meus irmãos, a vida e a saúde da igreja é uma luta contínua. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. A igreja sempre está andando em declive, sempre pendurada por um fio. Os cristãos são atraídos por essas vozes estranhas que pregam um falso evangelho. Talvez você diga: ah, pastor, isso nunca vai acontecer aqui na igreja presbiteriana do Alto Branco. Será que não? Será que não? Isso pode acontecer. Pode acontecer rapidamente se esse conselho abrir mão da sã doutrina, se apartar do evangelho da cruz. Isso pode acontecer como aconteceu ao longo da história. E o que nós observamos na história, o que observamos nos dias de hoje, irmãos, serve de exemplo. A partir das cartas inspiradas pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo escreveu, nós temos, irmãos, essas informações, essas advertências para as igrejas nos dias de hoje, meus irmãos. Temos que rejeitar o falso evangelho. Temos que rejeitar tudo aquilo que fere os princípios cristãos, porque a vida e a saúde da igreja estão em jogo. Há uma segunda coisa que nós observamos também aqui, meus irmãos, que serve de lição para a nossa vida, é que a vida e a saúde da igreja dependem de uma liderança fiel às ordens de Deus. Paulo diz a Timóteo: te roguei permanecesses ainda em Éfeso, versículo 3, para ademostares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Foram certas pessoas que estavam perturbando a igreja. Meus irmãos, e Paulo ele menciona aqui 2 nomes: Emineu e Alexandre. Estes homens, eles eram líderes, aparentemente fiéis no início. Eram líderes influentes, articulados. As pessoas da igreja estavam ouvindo seus ensinamentos, as suas ideias. Eles tinham seguidores, e esse era o problema, meus queridos. Sua influência estava aumentando e minando o evangelho. É isso que nós temos visto hoje nas igrejas neopentecostais. Cada vez mais que cresce a influência desses líderes, mais pessoas seguem suas filosofias e mais nós percebemos que o evangelho está sendo minado por esses falsos pastores, falsos mestres. Como é que Paulo enfrentou esse problema? Será que ele disse para si mesmo: a igreja de Éfeso está cheia de pessoas boas, que amam a Jesus. Eles vão descobrir isso sozinhos. Eles reconhecerão que o que esses homens estão ensinando não está certo. Eles verão que não está realmente ajudando-os a crescer em Cristo. Eles verão que isso está sutilmente minando o evangelho. Foi isso que Paulo fez? Não.
Não foi isso que Paulo fez, meus irmãos. Ele exortou a Timóteo a ficar lá e combater tais doutrinas estranhas. Paulo envia um pastor que não era leigo, era um homem extremamente dotado. Ele tinha sido educado e treinado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele havia feito o trabalho de acompanhamento, de estabelecer numerosas igrejas com Paulo. Ele plantou igrejas com Paulo. Timóteo era uma pessoa que fora, meus irmãos, escolhida por Paulo. Claro, Paulo, cheio do Espírito Santo, observou que Timóteo era a pessoa que Deus usaria naquele lugar, com todas as suas dificuldades físicas, emocionais, mas Deus o capacitaria naquele ambiente dificílimo. E, meus irmãos, nós observamos aqui que Timóteo, então, era um pastor inteligente, articulado, teologicamente preparado, apesar de suas limitações físicas, mas é esse homem que vai a Éfeso. Então, meus irmãos, Paulo, ele não pensou por um minuto só que as pessoas da igreja ali de Éfeso poderiam resolver esses problemas sozinhas. Paulo, ele acreditava que a liderança de Timóteo era absolutamente necessária para recuperar o mal que estava se alastrando naquela igreja. Porque, meus irmãos, a vida e a saúde da igreja dependiam de sua liderança. Tenho certeza que você acha que defenderia a verdade se o seu pastor começasse a sutilmente ensinar doutrinas estranhas. Eu sei que muitos jovens pensariam desse jeito, mas nem todos fariam isso. Nem todos combateriam o que o pastor estaria pregando. Nem todos, meus irmãos. Sabe por quê? Veja, em Éfeso e em muitas igrejas através dos séculos, nem todos se levantaram contra os falsos pastores. Poucos o faziam. Poucos. Muitos cristãos são facilmente persuadidos, meus irmãos, por pessoas que admiram. Mesmo que essas pessoas, líderes, tenham mudado sua visão teológica, muitas pessoas continuariam na igreja e continuam na igreja, mesmo observando que esses pastores não são mais fiéis à sã doutrina. Muitos cristãos, queridos, são rápidos em adotar doutrinas diferentes quando ela é apresentada para eles de uma forma urgente, de uma forma atraente. Uma coisa que nós devemos pensar aqui também, meus irmãos, é que nenhum pastor ou pregador se levantará em um domingo e falará para você esquecer o evangelho, para que você abrace o mundo, que você siga as filosofias do mundo. Nenhum pastor, nenhum herege vai fazer isso de início. Tudo começa com uma maneira nova de olhar para a vida, ou a maneira de lidar com uma dificuldade comum, com um pecado particular, ou com um foco em alguma coisa particular que parece ser bom, mas que toma o lugar do evangelho. É assim que tudo começa, de maneira sorrateira. É assim que a igreja, a sã doutrina, começa a ser minada. Os falsos mestres estavam fazendo isso aqui em Éfeso. Nós observamos aqui, meus irmãos, no versículo 8, que esses falsos mestres estavam usando a lei de Deus como escudo para se defenderem. Por isso que alguns comentaristas acham que era um grupo de judaizantes que não conheciam verdadeiramente a lei de Deus, estavam interpretando a lei de Moisés de maneira equivocada e estava trazendo ensinos contrários, falando aquilo que a lei nunca falou, instruindo o povo de maneira totalmente diferente daquilo que era o propósito da lei. Nós vamos observar pelo contexto que através dessas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, são palavras que ele usa para descrever que esses falsos mestres, eles estavam trazendo a lei para uma posição onde ela nunca esteve.
A lei nunca foi dada para salvar. A lei, ela foi dada para mostrar a nossa pecaminosidade. A lei mostra, irmãos, o que é cobiça, o que é adultério. A lei mostra que somos depravados. A lei mostra o quanto nós merecemos a ira de Deus. A lei aponta para Cristo, aponta para aquele que pode salvar o pecador dos seus pecados, que pode salvar o pecador da ira santa de Deus. Mas não era isso que os falsos mestres estavam fazendo na igreja de Éfeso, meus irmãos. Eles estavam minando a verdade, mudando aos poucos a verdade. Meus irmãos, pensem bem comigo. O diabo sempre se disfarça como anjo de luz. E antes que a igreja o saiba, ela se afastou então da verdade fundamental. E assim, meus irmãos, como a igreja é levada para longe do evangelho por certos homens, também ela é levada de volta à verdade e guardada na verdade por homens fiéis a Deus, por líderes piedosos, por pessoas que foram capacitadas por Deus. Mas é preciso, meus irmãos, humildade para admitir que dependemos de uma liderança capaz. Precisamos, irmãos, admitir, precisamos orar e suplicar a Deus que nos dê líderes fiéis, que amem a palavra de Deus. Veja, nós dependemos dos nossos pais quando éramos crianças, nós dependíamos dos nossos professores quando éramos estudantes, e nós, irmãos, dependemos dos nossos pastores, presbíteros, como cristãos. Se você que está aqui nessa noite quer que a igreja floresça, não somente aqui no Alto Branco, você deve orar e fazer o que puder para encorajar uma boa liderança na sua igreja. Isso é o que nós observamos aqui em 1 Timóteo. Essa carta ensina os líderes fiéis se livrar dos infiéis, de uma liderança infiel. Substituir essa liderança infiel por uma liderança confiável, por homens que amem a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis, porque quase nós não encontramos mais homens fiéis, não é verdade, irmãos? As pessoas estão, como o apóstolo Paulo diz, com comichão no ouvido, à procura de ensinos que satisfazem os desejos dos seus corações pecaminosos. E é assim no Brasil, irmãos, que nós encontramos várias igrejas com vários pastores que não têm pregado a verdade, o evangelho. E as igrejas estão assim, à procura dessas pessoas, à procura de pregações de autoajuda, de um ambiente agradável, de um evangelho que não se fale da ira de Deus, de um evangelho que não fale de santidade, de comprometimento. Precisamos de uma liderança fiel. A saúde da igreja depende disso. Por isso que Paulo envia Timóteo até Éfeso. Mas há uma aplicação prática para mim, para você, para nossa família, em tudo isso, meus irmãos, que nós observamos aqui. Em terceiro lugar, a vida e a saúde da igreja, ela afeta todos os membros. Eu não posso deixar de me perguntar que tipo de mundo meus filhos, meus netos viverá quando eles forem adultos. Eu me pergunto, meus irmãos, como será difícil viver como um cristão comprometido em uma sociedade tão hostil ao cristianismo quanto a nossa. Já está e se tornará cada vez mais, meus irmãos. Os sinais não são encorajadores. Todos os dias parece que uma história preocupante aparece. Podemos ser processados por compartilhar nossa fé com os outros. Em alguns países isso já acontece, já é uma realidade. E logo no Brasil isso vai acontecer. Meus irmãos, hoje
Há certas profissões, e vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo, em que para ser empregado, uma pessoa deve afirmar certas posições sobre moralidade, sobre sexualidade, que são contrárias aos ensinos bíblicos. Há uma maré, meus irmãos, crescente de resistência a qualquer expressão da fé cristã. Então eu pergunto aqui para vocês, como a próxima geração de cristãos lidará com isso? A nossa cultura brasileira está doente, meus irmãos, e essa doença se tornará mais difícil para os nossos filhos, para os nossos netos, que serão confrontados por ela. Vejam só outro exemplo. É cada vez mais difícil para os jovens que são cristãos comprometidos encontrarem alguém comprometidos com o Evangelho, não é verdade? Moças cristãs não encontram rapazes comprometidos com a sã doutrina. Veja onde os jovens estão inseridos. Em nossa sociedade nós enfrentamos problemas como a masculinidade, ou melhor, a falta da masculinidade. A nossa cultura está introduzindo hoje filosofias estranhas, homens afeminados, mulheres sem pudor, homens sem pudor, pessoas extremamente vaidosas. Meus irmãos, como nós, irmãos, como cristãos, viveremos? E os nossos filhos viverão daqui para frente? A nossa cultura incentiva um comportamento sexual vergonhoso. Não é só o problema da luxúria, é muito pior. Temos uma cultura pornográfica, uma cultura tecnológica da pornografia. Poderíamos, meus irmãos, enumerar outros exemplos aqui, como divórcio, materialismo, egocentrismo, homossexualidade e outras coisas mais que nós enfrentamos hoje dentro da nossa sociedade. Que temos, irmãos, que nos posicionar como cristãos. Veja, isso é fora. E dentro da igreja. Porque é aqui, meus irmãos, que nós somos preparados. Só Deus sabe onde a cultura e a nossa sociedade irão parar nos próximos anos, irmãos. Para o bem, então, dos nossos filhos, dos nossos netos, a igreja deve manter a fidelidade à doutrina, na doutrina e na vida. E, meus irmãos, a igreja, como mãe de todos os crentes, deve nutrir seus filhos, deve educá-los no Santo Evangelho. Essa é a função da igreja. Agostinho dissera: aquele que se recusa a ter a igreja como sua mãe, não pode ter a Deus como seu pai. E Calvino acrescentou: não há outra maneira de entrarmos na vida se esta mãe não nos conceber em seu ventre, dar-nos a luz, alimentar-nos em seu seio e, por último, não nos manter sob seus cuidados e orientação, até que depois, despidos dessa carne mortal, nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Calvino ensinava que os crentes estão enxertados em Cristo e sua igreja. Porque, meus irmãos, veja, o crescimento espiritual ocorre na igreja. É na igreja que nós somos preparados para enfrentarmos, irmãos, essa cultura pós-moderna. A igreja, meus irmãos, como mãe dos crentes, ela educará os crentes, ela nutrirá os crentes em tudo o que eles precisam. Só escaparemos, meus irmãos, dessas fábulas, dessas genealogias, dessas discussões, loquacidade frívolas. Assuntos, irmãos, que não traria tanta importância, assuntos que trazem confusão para dentro da igreja. Só fugiremos desses assuntos, irmãos, que Paulo trata aqui como assuntos que não devem ter, ou não se deve dar tanta importância, porque podem produzir confusão. Mas, veja, na igreja, o foco deve ser a sã doutrina. Os crentes devem estar enraizados na sã doutrina. A sã doutrina deve estar enraizada nos seus corações. E isso acontece dentro da igreja. Infelizmente, meus irmãos, eu posso afirmar aqui, infelizmente muitos dentro da igreja preferem a loquacidade frívola em vez da palavra pura de Deus, que produz santidade.
Infelizmente, meus irmãos, hoje encontramos essa loquacidade frívola, não apenas no ensino, nas pregações, mas também encontramos isso na música. Essa, irmãos, falta de interesse na doutrina, irmãos, é um problema que tem ocasionado os nossos dias e tem levado muitos crentes a viverem uma vida superficial. Veja quantos escândalos dentro da igreja. Veja quantas pessoas não adotam um namoro santo. Veja quantos líderes estão aí dando mau testemunho. Porque não amam a sã doutrina. Porque não se comprometeram com a sã doutrina. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente, como Paulo menciona aqui nessa sua carta a Timóteo, amar e defender a sã doutrina. Porque é a sã doutrina que vai manter a saúde da igreja. É a sã doutrina que vai manter a saúde espiritual dos nossos filhos. É a sã doutrina que vai manter, meus irmãos, a saúde do casamento, da família. Quem aceita a sã doutrina, quem tem a sã doutrina no coração, é curado, é protegido das heresias. É protegido desses homens que distorcem o evangelho. É protegido dessa infecção cancerosa que tem atingido a igreja nos nossos dias, meus irmãos. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você. Você ama a sã doutrina? Você ama esse evangelho de Cristo? Aonde é que a próxima geração de cristãos vão encontrar forças, meus irmãos, encorajamento? A resposta é clara. Na igreja. É na igreja que eles vão e devem amar o evangelho. A igreja, meus irmãos, deve ser um farol do evangelho. É isso que Paulo informa aqui a Timóteo. Meus irmãos, a igreja deve ser um lugar onde os cristãos aprendam o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Isso só é produzido pelo evangelho. A igreja, meus irmãos, deve combater novidades, doutrinas estranhas, diferentes, para que haja uma boa consciência e uma fé sincera entre os irmãos. Os pregadores devem proclamar todo o conselho de Deus com coragem, com amor. Os presbíteros devem governar sabiamente, os diáconos devem servir graciosamente, maridos e esposas devem ser leais a Deus e uns aos outros. Os pais devem investir na formação espiritual dos seus filhos, mais do que na acadêmica. A igreja deve seguir a Cristo, particularmente, meus irmãos, nas áreas onde o mundo zomba. Se a igreja, então, não for fiel, meus irmãos, então a maioria dos nossos filhos, dos nossos netos, eles não permanecerão fiéis. Essa, irmãos, infelizmente é uma realidade histórica. É só nós olharmos para o passado. É só olharmos para a própria igreja de Éfeso. Uma igreja que começou ortodoxa. Uma igreja confessional, uma igreja que era fiel aos padrões apostólicos. Mas não foi assim que ela terminou. Lá em Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo escrevendo uma carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, dizendo que aquela igreja havia perdido o primeiro amor. Meus irmãos, nós podemos ter ortodoxia, mas se nós não tivermos ortopraxia, vida, o que nós falamos, o que nós dizemos, não vai valer de nada. Eu posso dizer que sou confessional, mas se eu não demonstrar isso na minha vida, a minha confessionalidade não vai servir para nada, meus irmãos. Nós observamos isso aqui quando lemos essas cartas de Paulo a Timóteo. Paulo vai falar sobre a ortodoxia, o dever de Timóteo em defender o verdadeiro evangelho, mas Paulo também vai falar de vida cristã, de santidade. O verdadeiro evangelho sempre nos conduz a uma vida de santidade, uma vida de ódio ao pecado. Ortodoxia e ortopraxia, essas duas coisas, elas devem estar unidas, devem ser vistas na nossa vida, meus irmãos. Porque se não for assim, nós vamos naufragar na fé.
Nós estaremos na mesma situação da igreja de Éfeso, depois de alguns anos, quando o Senhor Jesus Cristo diz que aquela igreja havia perdido o primeiro amor. Veja, a igreja, ela se preocupou tanto em se proteger contra os falsos mestres, que o pecado daquela igreja é que ela havia perdido o primeiro amor pelo Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja ortodoxa, mas ela não tinha mais piedade. Meus irmãos, o que nós conhecemos deve nos levar a uma vida de piedade, uma vida de renúncia, uma vida onde as pessoas possam olhar para nós, olhar para você e dizer: ali vai um filho e uma filha de Deus. Não é porque nós falamos uma linguagem evangeliquez, mas por causa do nosso comportamento, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas decisões, meus irmãos. O apóstolo Paulo se preocupa com a questão de liderança, da sã doutrina, mas eu quero que você pense um pouco do que Paulo também vai tratar mais à frente. Viva isso, pratique isso na sua vida, deseje isso na sua vida. Veja, a segunda pergunta do nosso breve catecismo: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Qual a resposta, igreja? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Nós precisamos, meus irmãos, amar desesperadamente a palavra de Deus. Ela deve estar inserida no nosso coração. Gosto muito de um termo que Spurgeon usa: nós temos que ter luz e calor. Não tem nada a ver com calor pentecostal, viu, irmãos? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com piedade, luz, conhecimento. E esse conhecimento, ele deve ser caracterizado nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vida. Toda a palavra de Deus. Só assim, meus irmãos, uma igreja estará segura contra os ataques dos falsos pastores. Seremos conhecidos como uma igreja onde há pessoas que amam a palavra, conhecem a palavra, vivem a palavra. E no dia que alguém pregar algo estranho, nós estaremos em alerta. Nós, irmãos, estaremos atentos àquele deslize ou aquele afastamento da sã doutrina. É isso que Paulo aqui, irmãos, focaliza nessa carta. Isso deve ser a nossa preocupação, meus irmãos, esses dias. É sobre isso que nós devemos nos preocupar. A liderança da igreja deve se preocupar com isso. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós somos taxados, muitas vezes, de uma igreja fria, porque só falamos de doutrina, falamos de ensino. Meus irmãos, mas é isso que sustenta a igreja, é isso que nutre a igreja, é isso que fortalece a igreja. A coisa de suprema importância, irmãos, que manterá a vida e a saúde da igreja, é o Evangelho. É o foco em Cristo que é a nossa esperança. É amando a Cristo, a sua palavra, irmãos, que verdadeiramente nós seremos diferentes nesse mundo que é indiferente ao Evangelho. Veja, Paulo, 2 Timóteo 3, 16 a 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que nós precisamos para continuarmos a sermos uma igreja fiel é continuarmos, irmãos, firmados na sã doutrina, nas sagradas escrituras. Tudo que esse conselho precisa para continuar fiel, como tem sido, é continuar com foco nas escrituras sagradas, em Cristo, na glória de Cristo. Que Deus, irmãos, aplique sua palavra
aos nossos corações, irmãos. Que Deus nos ajude a vivermos essa palavra no nosso dia a dia. Porque é disso que nós precisamos, irmãos. Nesses dias difíceis, para que a igreja seja saudável, é necessário defendermos e guardarmos a sã doutrina dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queria orar com vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite por tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por ter falado conosco, ter nos exortado. Nosso pedido a ti, Senhor, é que nos ajude a sermos fiéis às Santas Escrituras, Pai. Que nós amemos as Santas Escrituras, Senhor. Que nós possamos dar a nossa vida, Senhor, pela tua verdade, Pai. E que nós não venhamos abrir mão, Pai, da tua verdade, Senhor. Que não venhamos abrir mão, Senhor, do que nós acreditamos. Não venhamos abrir mão da nossa confessionalidade, Senhor, que está baseada na tua palavra. Que o Senhor ajude a tua igreja, que o Senhor ajude o conselho dessa igreja a se manter fiel como tem sido, Senhor. Para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.